Pessoal, muita luz, muito boa tarde a todos, muita paz, namastê a todos. Inscreva aí no nosso canal, né? Peça para os amigos entrar para a gente chegar no 1 milhão, né? Nosso objetivo é chegar no 1 milhão em nosso canal espiritualista, tá? Então, quem quiser colaborar com a gente, abaixo da descrição do vídeo nós temos links para depósito e o nosso depósito bancário, também a nossa conta bancária, para quem quiser colaborar com a gente, ok? Então é isso. Vamos lá, pessoal? Então, Luna, pode começar com a primeira pergunta, por favor. Professor, no curso de Física Quântica e Espiritualidade ficou muito claro que o campo de Einstein vibra muito baixo mesmo, pode até não vibrar, sendo neste caso Deus o todo, e quando aumenta a vibração ele cria uma partícula. Por outro lado, existem definições de vibrações já medidas para todos os sentimentos, variando do amor à mais alta, portanto, a mais próxima de Deus, até o medo a mais baixa, mais distante de Deus. Como seria isto? Então, a gente não pode confundir as duas coisas, né? A gente não pode confundir vibrações ligadas à estrutura da matéria, tá? E que é aquela que a gente está discutindo desde o campo einsteiniano até a criação de prótons, elétrons e nêutrons, né? Que nós chamamos dessa vibração do campo quântico, tá? Até os cientistas estão tentando criar a chamada teoria das cordas, criar uma ideia de uma entidade vibrante, né, para criar a estrutura de campo dos prótons, elétrons e das partículas subatômicas. Até agora não tem nenhuma teoria realmente definitiva que preenche todas as variáveis, né? Quando a gente vai falar das emoções, dos sentimentos, né, o sentimento de medo, como que essas emoções, esses sentimentos se traduzem no campo da vibração? Como que eles vibram esse campo quântico, né? Esse campo einsteiniano, né? Que os físicos estão tentando criar uma teoria quântico-relativística? Nós não sabemos ainda, tá? É uma incógnita para nós, né? E eu, particularmente, não teria condições de dar uma resposta mais sofisticada no assunto. Tudo é um princípio para a gente entender como tudo funciona, tá ok? Então é por aí, tá? Eu sinto muito, mas esse campo é um campo novo, né? É um campo que precisa de muita pesquisa para a gente entender. Provavelmente, é óbvio que cada sentimento tem uma assinatura vibracional, né? E cada sentimento vai denotar um tipo de frequência associado a ele, tá? Então, o que é uma vibração de amor? Né? Como que é? Dá para medir essa frequência quântica? E o sentimento de ódio, dá para medir? Né? O Reich já percebeu muito bem isso, que todo sentimento é uma onda de energia que é gerada em nosso ser, dentro de nós, e ela expande para o universo. Né? Mas como que é? Essa onda está vibrando o quê? Que tipo de energia ela está vibrando? Pode estar vibrando o campo também de um jeito completamente diferente. Tá? Essa é a discussão. Boa pergunta. Pessoal, é claro que a gente não vai conseguir responder a pergunta de todo mundo, tá? Daqui a pouco entra mais de 1000 pessoas aí, fica difícil atender todo mundo. A gente vai, na medida do possível, pescando as perguntas, né? Para a gente poder atender uma gama maior de pessoas, como se sorteasse mesmo, tá? Professor, por que os espíritos desencarnados, quando atravessam espíritos encarnados, não colidem? Já que os espíritos, quando saem do corpo, ao dormirmos, em projeção astral, sentem-se o toque e os desencarnados no astral. Então, essa é uma boa pergunta que você faz, tá? É uma boa dúvida mesmo. Mas só que você está enganado. 2 espíritos no plano astral, eles atravessam o outro, sim, tá? A densidade deles é tão baixa, mas tão baixa, que eles têm uma solidez. Você pode tocar, você pode abraçá-lo. Mas se for uma coisa muito rápida, eles atravessam o outro. Há uma sensação horrível, uma sensação esquisita, da mesma forma que o espírito pode atravessar a gente. Você sente aquele frio, aquele calafrio, aquela coisa toda. E embora nós também somos espíritos. Tá? Ok? É importante que vocês entendam, né? Os espíritos, ou os próprios espíritos, estão em dimensões vibratórias quânticas diferentes. Se você tiver um espírito umbralino,
ele está numa vibração quântica. Se você pegar um espírito que está lá no nosso lar, ele tem outra vibração quântica. Então esses espíritos podem se atravessar mutuamente sem muito problema, porque eles estão em densidade diferente. Inclusive, se você pega um espírito, o espírito não vê que o outro espírito está ali. Tem vidente, por exemplo, o próprio, né, Divaldo mostrou isso no filme, né? Ele não via o irmão dele morto do lado dele e a outra médium via. Certo? Então, porque esses espíritos estavam em vibrações diferentes. Tá? Então existe isso também. Tá ok? Mas o espírito pode atravessar outro espírito. Tá ok? É possível comunicar a alma em sonho? Se for um médium, depois contar-nos o que falou? Claro, se você for um bom sensitivo e fazer projeção astral consciente, como a gente fala, né? Você sai fora do corpo, você pode até visitar seus parentes mortos lá nas cidades astrais. É uma coisa que eu faço sempre, eu vou visitar meus pais, muitos amigos que partiram, que estão nas cidades astrais, eu vou lá visitar eles. Converso, diálogo, volto, ao acordar eu me lembro de tudo que eu fiz, de tudo que eu conversei com eles. Tá? Professor, todos os nossos pensamentos e questionamentos que enviamos a uns parentes desencarnados são recebidos por eles? Com certeza são. Porque toda oração que você faz, toda vibração que você emite, de uma certa forma, esses espíritos são acariciados com esses sentimentos, com essas emoções. Tá? Eu vou contar uma história para vocês devem se lembrar. É que vocês não conhecem a tecnologia que tem no plano astral. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu já falei num curso aqui, eu já falei numa palestra, que os nossos mentores não são mentores. A maior parte dos nossos mentores são máquinas de inteligência artificial. São computadores de monitorização, que nos monitoram, tá? 24 horas por dia. Quem que se lembra aqui do filme Nosso Lar? Vamos lá, todo mundo assistiu. Nosso Lar é um filme famoso, então todo esotérico já assistiu. Vocês se lembram que teve uma hora que o André Luiz chegou no departamento lá de alta tecnologia e ele foi verificar quem é que mandava vibração boa para ele, quem mandava oração. Você percebeu que o equipamento mostrou que a única pessoa que fazia oração para ele é aquela senhora que ele atendia, o marido dela no final do dia, e que ele mais desprezava, porque era pobre. Ou seja, como é que ele pôde detectar naquele aparelho que tinha uma pessoa que mandava oração para ele, que mandava vibração positiva para ele? E não era um familiar, nenhum familiar dele fez isso. Né? E ele, daquele dia, ele chorou pra caramba. Então, essa tecnologia é o seguinte, ela faz parte daquela máquina, daquele computador de inteligência que monitora todo mundo. Então, quando você envia um sinal, aquele sinal fica registrado. Se você faz uma oração, fica registrado no equipamento. Lá, se alguém for lá verificar, vê que você orou, vê que você fez uma vibração para ele. Tá? E ele recebe essa vibração. Às vezes ele pode receber de um jeito que ele nem percebe. Às vezes ele está lá, meio angustiado e triste, pessoas estão orando, vibrando, ele começa a se sentir bem, ele começa a se sentir melhor. Sabe? Isso porque nós enviamos essa vibração positiva para o espírito. Tá? Mas isso tem um registro akáshico lá. A hora que você entrar na tecnologia, você verifica quem está vibrando para você. E aparece no monitor, aparece a pessoa. É muito louco o negócio da tecnologia. E isso foi mostrado no filme Nosso Lar. E está nos escritos do André Luiz do livro Nosso Lar. Né? Professor, em 2012, o Observatório do Sol, SOIO, captou imagens de uma esfera negra, imensa, sugando a energia da nossa estrela. Você já viu? O que seria isto? Olha, a gente deve tomar muito cuidado com isso. Principalmente com o satélite Sol. O satélite Sol é um satélite meio vagabundo, ultrapassado. Um satélite antigo, quando os computadores, né, tinham falsa memória das coisas. O Sol faz muito tempo que foi lançado. Né? Hoje a nossa tecnologia está muito mais aperfeiçoada. Então o problema do Sol acontecia muito isso aqui. Ó. Vocês não sabem que a tecnologia funciona com a câmera do Sol. É igual a câmera do seu celular digital aí, tá? Seu celular, ou câmera dessas câmeras. Existe um chip lá dentro. Né? É um chip
sensor de luz. Ele chama CCD. Tá? Esse chip. Então toda a luz que incide nele, nesse chip, ele transforma em corrente elétrica. Então é por pixel. Cada ponto de luz que pega aqui, uma imagem é transmitida por pixel. Então, geralmente, acontece muito, né? Vocês já tiveram uma televisão sua que pifou, fica um risco na sua televisão? No painel de LED dela? No painel de CCD dela? Toda televisão que pifa hoje, essa TV moderna, ela pifa com risco, fica com uma mancha na tela. Aquilo lá é falha no cristal líquido do painel. Então, isso aqui acontece muito disso. Isso aqui é o cristal líquido, CCD de cristal. Então, ela dá, às vezes, incende muita luz, ela parece um quadrado nele. Ou parece uma mancha. Isso não é que ele está detectando alguma coisa lá. É falha no sensor do... Porque geralmente os caras pegam um terço do Sol, o tamanho da Terra, essa merda. Eu já vi. As pessoas pegam, por exemplo, o Sol, assim, tá o Sol aqui. Tá gigantesco com as lavaredas lá, né? De repente ele pega uma mancha assim, desse tamanho. Pô, essa mancha aqui, cara, se você comparar o tamanho do Sol, o Sol é 1000 e tantas vezes maior que a Terra. É muito gigante o Sol. Quando você olha na proporção, isso aqui dá quase o tamanho de Júpiter. É claro que não tem nada, não tem objeto desse tamanho, pô. Sabe? Isso é falha no equipamento. O equipamento é muito cheio de falha. Vamos lá. Poderia falar sobre os subníveis quânticos S, P, D e F? Bom, olha, os níveis quânticos, esses níveis quânticos foram, né, criados pela física quântica lá, né, por Linus Pauling, né? Linus Pauling foi um cientista que, para entender como é que funciona os níveis quânticos no átomo de hidrogênio, né, onde os níveis que o elétron pode dentro de uma camada, né, não é o diagrama, não. É como esses níveis de energia estão localizados, como os elétrons estão nesses níveis de energia. Tá? Presta bem atenção, eu fiz uma hipótese semelhante para quando eu atuei nos níveis quânticos de energia da matéria, que é, por exemplo, você pega aqui, ó, você pega o nosso lar, está aqui, penumbral, né? E é um plano da luz. Então, a pergunta é, será que só existe uma distância de energia? Pode existir outros estágios, né, intermediários, que eu chamei de subníveis quânticos. Então, você pode ter um espírito localizado aqui, depois logo acima um outro nível, até que toda essa camada seja transmitida. Então, entre um nível e outro, você pode chamar de uma camada K, por exemplo, né? E dentro dessa camada você tem subdivisões de níveis quânticos. Essa é uma hipótese, tá? Da mesma forma que a gente imagina os subníveis quânticos numa camada eletrônica do átomo dos átomos em geral. Professor, o Brasil, por ser um país espiritualizado, tem muitos infectados por coronavírus. Como explicar isso? A Índia também tem milhões, não tem tanto quanto o Brasil, mas vai ter. Pode esperar que vai ter. Quanto menos isolamento, quanto menos você tem uma infraestrutura, né? Esse vírus, ele é o seguinte, ele não é de espiritualista e não espiritualista. Tá? Todo mundo que ele enfrentar vai se contaminar. Agora, como essa pessoa vai reagir em relação ao vírus, é kármico. Tem gente que vai morrer, tem gente que não vai nem sentir nada. Tá? Então, o mundo inteiro, né? Tem cidades do interior aqui perto de mim que não teve nenhum caso até hoje. Você está entendendo? É claro, onde tem as maiores aglomerações, as pessoas viajam mais para o exterior, o foco se disseminou naquela região. Tá? Não é uma questão de se explicar só porque nós somos espiritualistas, nós somos o melhor do mundo, né? Por exemplo, quando perguntaram, o Chico Xavier ficou muito doente, foi para o hospital. Né? Muito doente, foi para o hospital. Várias vezes o Chico ficou muito doente. Ele perguntava assim, por que o espírito não cura você? Você é um grande espiritualista, por que você fica doente? O Chico olhou para o cara e falou assim, o negócio é o seguinte, meu cara, né? Eu sou um ser humano como qualquer um de vocês. Por que eu teria privilégios em relação a vocês? Né?
Eu estou nesse planeta como qualquer um de vocês. Então eu fico doente como qualquer um de vocês. Se eu não tomar cuidado, eu fico doente. E se eu tomar cuidado, também tem doenças que não tem como. A gente vai ficar doente. Faz parte de nossa experiência kármica. Inclusive, ele fala uma frase muito interessante. Ele fala assim, com que cara, né? Eu poderia chegar diante do Senhor e falar para ele que eu nunca sofri aqui, porque eu fui privilegiado. Né? Então, isso foi uma puta lição, sabe? Não é porque você faz o bem, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa espiritualista, você tem que ser melhor do que os outros. Você não simplesmente está cumprindo o seu dever, cara. Só isso, mais nada. Não se julgue melhor do que todo mundo, ou melhor de qualquer outra civilização no planeta Terra, só porque você se acha espiritualizado. Né? Qual a verdadeira finalidade dos satélites Starlink? Mensagens subliminares serão usadas? Não. Gente, eles não sabem fazer isso. Não tem tecnologia para mandar a mensagem subliminar. A mensagem subliminar, o Silvio Santos faz todo dia isso nos programas dele. Ele bota aqueles flashes assim, Jequiti, Jequiti, Jequiti. Pô, e ninguém fala nada, né? Pô, isso é mensagem subliminar. É colocar um quadro, por exemplo, a TV ou qualquer filme precisa passar no mínimo 24 quadros por segundo. Seria 20 fotografias em sequência por segundo, tá? Então, 24 quadros por segundo. Antigamente, na época dos desenhos mudos lá, tá? As câmeras e as fotografias não eram muito rápidas, então eles filmavam 14 quadros por segundo. Então dava zebra, né? Se eles passassem na velocidade normal, você via e aparecia aqueles quadros no meio da câmera, era horrível. Então eles tinham que acelerar para o olho não ver a mudança de quadro, e aí o neguinho corria muito rápido, o filme era muito rápido. Né? Então, os caras, quando começaram o cinema, e começaram a fazer uma propaganda chamada para o inconsciente, subliminar. Então, vamos supor, 24, você vai no cinema, é 24 quadros por segundo. No meio desses 24 quadros por segundo, ele botava uma foto da Coca-Cola. Você não vê, porque passa muito rápido, mas seu cérebro pega aquela imagem. Isso é chamado de mensagem subliminar. E aí você sai do cinema com aquela vontade de tomar uma Coca-Cola. Você está entendendo? Então isso foi muito usado no começo do século passado, na década de 60, para vender subliminarmente um produto para você, para criar um desejo. Cigarro, os caras faziam isso. Viciavam as pessoas. Viciavam você em Coca-Cola, porque colocavam uma mensagem no seu cérebro, subliminarmente. Mas isso não precisa de satélite de Starlink para fazer isso. Tá? Isso os negros já estão fazendo há muito tempo. Isso foi proibido. Isso foi proibido. Eu não sei como que o Silvio Santos já faz essa merda no programa dele. Toda vez que ela aparece Jiquiti, ele some. Rapidinho. Jiquiti, some. Tá? Você está me entendendo? Isso é proibido por lei. Que é uma propaganda dirigida a uma área inconsciente do teu cérebro. Tá? Do subconsciente do teu cérebro. Então, não tenha medo do satélite Starlink. Se o cara vai fazer cagada, não é que o satélite Starlink já está fazendo cagada, todo o equipamento já tem. Mensagem subliminar nós já temos o tempo todo. Você está andando na estrada, puta cartaz do cacete lá, o outdoor. Aquilo é uma mensagem subliminar, porque você passa muito rápido nele. Né? Às vezes não dá nem tempo de ler, mas gravou na mente. Professor, todos os lançamentos de satélites, os astronautas são monitorados pelos Irmãos das Estrelas para que nada dê errado? São. Eles são monitorizados pelo satélite, mas chega uma hora que não dá também, né? Igual o lançamento da Challenger. Tem defeitos que nem o ZT segura, né, cara? Quebrou a placa de isolamento lá, que lá explodiu, né? E também a Discovery, né, quando ela foi entrar na atmosfera da Terra, ela sofreu uma quebra no equipamento, ela explodiu também, né? Então tem hora, bicho, que o acidente vai acontecer com a proteção, sem a proteção dos ETs. Não dá para os ETs ficar remendando as nossas cagadas, né? Às vezes. Chega ao ponto que é complicado, porque a nossa tecnologia é muito primitiva. A gente tem que tomar consciência de que temos muitos riscos para mandar astronautas ao espaço. É muito perigoso mandar um astronauta ao espaço. Não é uma coisa tão simples, não. Tá? No entanto, que já morreu tanta gente fazendo essas aventuras. Professor, a projeção astral não seria uma forte ferramenta para provar a reencarnação? Seria, claro que seria.
né? Professor, a projeção de o projeto Bluebeam pode ser... É Bluebeam que fala. Desculpa, pode ser interpretado como a interface das forças superiores, como uma preparação para a chegada dos ETs, ou algo sórdido, que tal o governo oculto da Terra? Não, o lance é o seguinte, né? Esse projeto Bluebeam, né, é uma coisa assim que não vai convencer ninguém, né? Os caras projetar imagens no céu, cara. A gente já está mais cansado de saber que a gente pode pegar um projetor de vídeo e projetar num poste, projetar numa parede de prédio, né? Construir uma tecnologia para projetar uma imagem no céu e achar que vai convencer as pessoas. Ninguém vai cair nessa, né? Hoje a internet está muito avançada e tal. Então, isso daí já está engavetado faz tempo. Ninguém vai usar essa merda para nada, sabe? Esses projetos estão engavetados faz tempo. Qual é a sua visão espiritual dos esquizofrênicos? Bom, depende, rapaz. É muito difícil você classificar quem é e quem não é esquizofrênico, tá? Então existe uma linha muito tênue entre um médium de verdade e um esquizofrênico. Existe uma linha tênue aí. O que é preciso, né, é verificar com pesquisa séria quando é um esquizofrênico e quando é um médium verdadeiro. Como é que a gente faz isso? Só um outro bom médium pode investigar isso, né? Porque o esquizofrênico é aquele que ouve vozes, vamos supor, uma das características, sente perseguição, e essa voz só ferra ele. Eu estou perseguindo, eu quero matar você, nunca é coisa boa, nunca é coisa maravilhosa. Então, geralmente, aí é uma fabricação, uma fantasia da mente dele mesmo, a mente dele cria esse personagem oculto e esse personagem começa a persegui-lo. Então isso é um surto psicótico, tá? Que ele cria e passa a perturbá-lo constantemente, como se fosse uma voz interna que não para, que fica... E quando você vai verificar com um bom médium, não tem ninguém, não tem nenhum espírito do lado falando nada, é uma coisa interna dele. Aí é realmente uma doença psíquica que é difícil de ser tratada. Aí as pessoas dão algum tipo de remédio para amenizar um pouco aquela tensão elétrica e tal, e o indivíduo passa a conviver com a esquizofrenia. Eu já convivi com vários esquizofrênicos, chegavam para mim, lá tem uma pessoa aqui do meu lado, que está falando, olha, não tem ninguém, tá? Você está entendendo? E geralmente, essa pessoa nunca fala coisas que estão além do universo daquela pessoa, né? Você chega para a voz esquizofrênica que está falando, fala uma coisa que eu não sei, né? Leia esse livro. O próprio esquizofrênico pode fazer um teste. É só você fazer o seguinte, você quer saber se a voz que você está ouvindo é um espírito real falando com você ou é a tua mente criando uma fantasia? É muito fácil. Você pega um livro, qualquer livro, e abre ele assim numa página qualquer, sem você ver, você não pode ver. Você abre e faz assim para o espírito. Faz favor, leia para mim uma ou duas linhas da primeira... Leia esse texto aqui, que está aqui. Eu não sei. Se a voz começar a ler e depois você virar e realmente ele está falando a verdade, aí você acredita que é um espírito falando com você. Ok? Mas se ele não conseguir ler, não conseguir passar por esse simples teste, é só a cabeça que está inventando tudo isso. Tá? É fácil. E você pode testar o seu esquizofrênico, seu irmão esquizofrênico, seu amigo esquizofrênico. A hora que ele está falando que está ouvindo voz, que tem gente falando com ele, você abre um livro e faz, lê para mim, faz favor. O espírito não deixa o cara ver. Se o espírito não passar no teste, não existe espírito nenhum ali, né? Se quem escreveu a Bíblia foram os romanos, a mando do imperador Constantino, quem garante que eles escreveram o que foram os ensinamentos de Jesus? O lance é o seguinte... Não foi o imperador Constantino que mandou, tá? Não é bem assim. O primeiro evangelho de Jesus, nós temos a Bíblia antiga, o Antigo Testamento, foi escrito há muito tempo atrás, lá pelos hebreus, tá? Foi escrito em hebraico, na língua hebraica. O evangelho de Jesus, chamado de Novo Testamento, ele foi escrito em copta grego, lá nas ilhas gregas, tá? Pelo pessoal grego ali, tá? Muito bem. Aí demora-se centenas de anos até o Império Romano, né, assumir o cristianismo como religião oficial. Tá?
Então, inclusive, nesta época, a reencarnação era uma coisa aceita pelos cristãos. Quando teve, né, o concílio, aquele concílio de 1000 e tanto, de 400 e pouco, de Constantinopla, aquela coisa toda, é que teve algumas mudanças, retirou-se alguns conceitos, tal. É óbvio que as pessoas mexem no conteúdo dos textos antigos. Por isso que a gente não pode confiar muito. Por que o comando do Projeto Terra permitiu a morte de milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial? Por que esses inocentes foram sacrificados? Que tipo de projeto foi esse para a humanidade? Olha, eu acredito que todo ser humano que está encarnado nesse planeta aqui não é inocente. Começa por aí. Tá? O fato de você estar encarnado aqui significa que você já não é inocente. Alguma merda você fez lá atrás para estar encarnado nesse planeta. Ou alguma merda você fez em outro planeta. E veio para cá para cumprir o resgate karma. Ou seja, a roda de Sansara, ela gira para todo mundo. Tá? Se em algum momento da minha jornada lá dentro, eu fui o opressor, eu fui o cara que andei torturando e matando um monte de gente. Em determinado momento, eu reencarno numa situação que eu vou ser o oprimido na história. Certo? O indivíduo oprimido. Né? Então, o mundo sempre foi racista. Certo? O mundo lá atrás sempre foi racista. E os Estados Unidos até hoje é racista contra os negros. Certo? Tá? Os negros são muito, vamos assim dizer, perseguidos no mundo, sempre foram. Foram escravizados, né? Isso aqui é o quê? Entendeu? Então, muita gente tem preconceito contra os amarelos, contra os chineses, contra isso. O mundo sempre teve preconceito com toda... E os judeus eram uma raça que, quando ele entrava num país, eles sempre mantinham sua etnia, eles casavam entre eles mesmos, mantinham suas comunidades e mantinham fechado. Eles não se misturavam com a comunidade do país. E o povo judeu sempre foi um povo muito inteligente. Sempre foi um povo muito inteligente. E o que acontece? E muito religioso também. Então, eles detinham, né, muito dinheiro. Eles eram dono de empresa, dono de banco, dono de tudo na Alemanha. Aí quando veio o nacionalismo alemão, após a Primeira Guerra Mundial, aquela coisa toda, o nacionalismo ele vai tentar fazer a mesma coisa que os comunistas fizeram lá, né? Pegar toda a grana, tirar a grana desses caras, tirar a propriedade desses caras e trazer para o governo alemão. Como o comunismo tirou o dinheiro de todo mundo e virou para o Estado. Só o Estado era dono das coisas, né? Entendeu? Tirou a propriedade de todo mundo e ninguém fala disso, né? Então, em várias situações, o ser humano sempre teve as perseguições racistas. Mas nunca se engane. Se hoje você é da Ku Klux Klan, né, você foi da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, certo? Oprimiu os negros, queimou o negro, aquela puta encrenca. Espere a tua próxima encarnação que você vai encarnar como negro. Tá? E você vai ver o outro lado da moeda, você vai ver o outro lado da roda de Sansara, para você entender como é que funciona isso. Tem um filme muito especial, né, do Spielberg, tá? É um filme mesmo que tem 3 histórias importantes, chama Twilight Zone. Esse Twilight Zone era um clássico da década de 50, em preto e branco, da TV americana, que só colocava casos misteriosos, místicos, né? Assim, muito legal. E é mistérios, programa de mistérios. Por isso chama Twilight Zone, ou seja, além, né, da zona, além da imaginação, era traduzido aqui para nós o nome do programa. Então, em homenagem a esse programa, eles pegaram os 3 melhores diretores de Hollywood e cada um fez um cult de meia hora, certo? E o Spielberg pegou presta atenção como é que era a cena. A cena é assim, vocês podem assistir. O cara entra numa lanchonete americana, um cara racista, que não pode ver negro, tal, e ele vê um negro, ele já dá a maior confusão com o negro, cara forte e tal, e já sai xingando, esses negros aqui, e dá uma puta encrenca com o negro, tá entendendo? Humilha o negro. Só que a hora que ele sai da lanchonete, ele abre a porta da lanchonete, a hora que ele sai lá fora, puta que pariu, tudo mudou. Ele está na Alemanha nazista, em 1941, vestido com uma roupa de judeu, uma estrela aqui. Aí você vai ver que esse cara vai ser perseguido, vai ser torturado, vai ser judiado. Tá?
Aí vocês vão entender o que é uma experiência kármica nesse mundo. Tá? Esse filme mostrou que é como se fosse dois tempos, entendeu? Né? Aquele racista sofreu as mesmas perseguições racistas num outro tempo, num outro povo, numa outra condição. Tá? Assistam esse filme, tá? E você vai entender o que eu estou falando. Ninguém é santo nesse planeta. Não tem inocente nesse planeta. A justiça é cósmica e divina. Pode parecer nessa jornada que ele é um inocente, mas vamos ver a ficha dele lá atrás. O que são chamados os barulhos do céu que estão ocorrendo em todo o mundo? A primeira coisa, né, se fala na internet que está ouvindo barulho, mas ninguém gravou saber. É raro alguém ficar esse negócio aí. Um diz que ouviu, mas gravar direitinho, bonitinho e tal, é pouco. Alguns cientistas estão dizendo que são problemas atmosféricos, né? Você tem lá no alto diferenças de camadas e diferenças de temperaturas, isso forma correntes de vento em grande velocidade nas alturas. E às vezes quando há o atrito dessas duas camadas de vento, esse atrito pode provocar um som de acordo com as condições atmosféricas daquele lugar. Tá? Pode ter cristais de gelo, tudo isso aí, e esse atrito causa um tipo de um sibilo, de um assobio, né? É o que as pessoas têm retratado aí, e a melhor explicação é essa. Não tem ninguém lá no céu fazendo barulho lá para nós, não, pode ter certeza. Que eu digo, os caras quiserem intervir, fazer coisa disso aqui, vocês vão ver, não vai ficar com esse barulhinho, vocês vão se chocar o dia que os caras aparecerem para valer. Professor, por que o formato dos chakras é cônico? E por que o corpo físico precisa se alimentar de prana? O corpo espiritual também precisa? Sim, os dois corpos precisam de energia Chi, né? Que nós chamamos de prana, os indianos chamam de prana, né? É a característica, né, física de uma estrutura. Por exemplo, é natural quando você tem, por exemplo, uma pia, você tem lá um buraquinho na pia, né? Você está lá no buraquinho, quando você joga água, naturalmente a água vai entrar girando. Ela vai entrar fazendo isso aqui, ó, uma espiral. E é cônica isso aqui. Você está entendendo? Isso faz parte da lei da física. Por que um furacão é cônico? Furacão também é cônico. Furacão ele é assim. Tem toda espiral lá embaixo, ele vai afunilando. Você está entendendo? É igual o tornado é um furacão miniatura. Tá? E ele tem essa estrutura. Você pode ver, ele é cônico. Isso devido às condições das leis da física da atmosfera. Né? Você sabe que furacões e tornados no hemisfério norte, se você fazer... Ó, isso foi difícil de explicar. Isso foi muito difícil dos físicos explicarem. Tá? Se você pegar o planeta Terra, isso aqui tem o Equador. Tá? No hemisfério norte, os furacões giram nesse sentido. E no hemisfério sul, todo tornado, todo gira nesse sentido. A água na pia também. Se você jogar água na pia aqui, ela vai cair no ralo de um jeito. No hemisfério norte, ela faz o sentido contrário. Tá? Aqui eu coloquei no mesmo sentido, né? Ou não, está certo, sentido contrário. Aqui e aqui. Um horário, o outro anti-horário. Essa explicação, por que isso acontece, tá? Isso acontece porque a terceira lei de Newton não funciona em todos os casos. A lei da ação e reação. Aqui existe uma força que surge, que não tem reação. Essa força viola a terceira lei de Newton e só Albert Einstein, com a teoria da relatividade, conseguiu explicar essa questão. Tá? Essa força se chama força de Coriolis. Tá? Força de Coriolis ou Coriolis. Vão pesquisar e vocês vão ver. Ela só surge em referenciais não inerciais. Por que alguns médios dizem que espíritos influenciadores e os mesmos estão sendo manipulados por forças maiores com interesses obscuros? Isso é bobagem, né? Por
que interesse obscuro? Que espírito superior vai ter interesses obscuros aqui conosco? Sabe, espíritos influenciadores. O médium tem que ser inteligente também. Nós temos que ser pessoas que, quando você vai no centro espírita, não é porque você está no centro espírita que você vai acreditar 100% no médium. Será que o médium está canalizando perfeitamente uma mensagem de um espírito? E outra, o espírito que ele está canalizando é realmente um sábio? Quem é aquele espírito que está falando? Pode ser um cara, um encosto que morreu, vem conversar aí e fala por bobagem. Então, tudo tem que ser avaliado. Né? Quando você vai, um médium, você tem que estudar o médium. Não é transformar o médium num guru, num guia espiritual, sabe? Não é assim. Médium é um fenômeno. E esse fenômeno tem que ser estudado. Para você ter certeza e confiar naquele canal, naquela mensagem que chega. Então você avalia o conteúdo da mensagem, você está entendendo? Aí, né, você realmente tem certeza. Então quando você começa a vir muita besteira, muita abobrinha, você fala, não quer saber, isso aí tem merda nesse meio aí. Ou o médium é muito ruim, ou o espírito não sabe de nada. Então não dá para confiar, entendeu? Então tudo tem que ser avaliado. Tá? Tudo tem que ser avaliado. Né? Professor, Chico Xavier disse que tinha ETs bons e ruins. Ele está certo? Não. Nesse ponto, eu discordo plenamente do Chico Xavier, tá? O que acontece é o seguinte, né? Existem espíritos bons e espíritos ruins. O que é um espírito bom? O que é um espírito ruim? Um espírito ruim é aquele que está nas trevas desse mundo. É o espírito que está ainda confuso no processo evolutivo dele. O que é o espírito bom? É aquele espírito que já passou por muitas experiências, já foi ruim. E vai aperfeiçoando e chega num estado de consciência em que ele se encontra elevado, um ser consciente, um ser de luz. Tá? No entanto, todas as almas, presta bem atenção, talvez o Chico estava se referindo a algo desse tipo. Todas as almas que vêm encarnar neste mundo são espíritos extraterrestres. Todos nós somos seres extraterrestres. É óbvio que por esse ângulo existe extraterrestre bom e extraterrestre ruim. Né? Existem espíritos extraterrestres em níveis muito primitivos e existem espíritos extraterrestres ascensionados, transcendidos e iluminados. Mas eu quero que vocês entendam que esses espíritos que a gente chama de ruim não está pilotando nave, não está comandando frota de nave no espaço. Ele está nos níveis densos da matéria. Ele está restrito a mundos densos da matéria. Tá? É claro que quando você amplia a visão do que é um extraterrestre, e nós somos seres extraterrestres, nós somos almas extraterrestres usando um corpo para uma experiência nesse planeta, por esse ângulo, é claro que tem extraterrestre ruim, né? Mas somos nós mesmos esse ruim na história. Não essas forças estelares que vêm em discos voadores, que comandam e coordenam todo o processo evolutivo na Terra. Esse extraterrestre, eles não estão em guerra, não estão brigando lá nas estrelas. Não tem bom nem mal lá, tá? É muito importante que vocês entendam isso. É óbvio que se você pensar assim, você pode pegar um planeta, aqui o planeta Terra, e lá um planeta X, onde esse planeta também está na era kármica. Portanto, se esse planeta está na era, ele vai ter um umbral lá também, vai ter os espíritos das trevas lá, certo? Então, quando esse espírito aqui, ou esse espírito morto, vem fazer uma viagem para cá, sob controle do plano superior, ele é considerado um espírito ruim, porque não é um espírito evoluído, certo? Mas ele não tem poder, tá? Esses espíritos não têm poder, não vem aqui encher o saco da gente, porque nós temos um policiamento astral, nós temos um controle astral muito grande que impede essa bagunça, senão isso aqui vira uma zona. Já tinha explodido o planeta há muito tempo. Né? Por isso que o que a gente faz? A gente pega esses espíritos e joga eles na superfície encarnada, pode brigar à vontade aí, pode se matar. É o que nós fazemos, o que nós fazemos na superfície física? Nós temos livre-arbítrio. Aí nós fazemos guerra, somos ruins, batemos todo mundo, fazemos uma puta zona. Vai, você está livre aí para fazer isso. Mas lá de cima está todo mundo olhando você. Você não sai daqui não, cara. Você está preso na superfície terrestre. Isso aqui é um planeta prisão. Né?
É isso. Professor, se o homem veio do macaco, ao passar dos milênios se transformou no homem, por que os gorilas e os chimpanzés também não se desenvolveram também para se tornar um homem? É claro, porque você está errado nessa afirmação, né? O homem não veio do macaco. Quem falou para você que o homem veio do macaco? Só Charles Darwin. Só os evolucionistas darwinistas, não esotérico espiritualista. Pode esquecer. Se você prestar bem atenção, existe uma árvore genealógica, né? Se você estudar a antropologia, você vai ver. Você vai ver que nós tínhamos lá atrás vários hominídeos, né? Que é da árvore genealógica do Pithecanthropus erectus, aquela coisa do Homo sapiens. Então, ao lado do Homo sapiens, tinha seres, né, muito mais forte, adaptado ao ecossistema, e ele não sobreviveu, ele não foi para frente, só sobreviveu o Homo sapiens. Aqui, então, isso significa o seguinte: os ETs, o comando geral, abortou esses aqui, isso aqui não é precisando desse cara aqui, não. E deixou só essa linhagem humana. Na verdade, essa linhagem humana foi projetada nas estrelas. Não existe o elo perdido entre o homem moderno e os macacos. Não existe. Ninguém provou isso até hoje, tá? Os macacos seguiram sua linhagem, os gorilas seguiram e vieram uma outra coisa pronta aqui, que somos nós. Tá? Não há o elo perdido. Por isso que o macaco é macaco, não evoluiu com a gente. Porque ele é um macaco. O espírito que está encarnando ali é um espírito de macaco. Porque quem dá a evolução não é o corpo biológico, é o espírito que está encarnando ali que vai dar consciência para você. Esse é o ponto-chave da questão. O Darwin não conhece espírito, não sabe de espírito, nem a ciência sabe de espírito. A ciência não tem nem a mínima noção de alma, de consciência, de espírito. Para ele tudo é cérebro. Cérebro evoluído. Né? Por isso que nós não saímos do buraco até hoje. Nossa ciência está estagnada há mais de 200 anos. Professor, quando criança, aos 6 anos, tive várias convulsões. Aí me tratei com Gardenal, até os 14 anos. Isso foi o início de mediunidade? Com certeza. Com certeza é o início de mediunidade. Se você fosse tratado num centro espírita ou no centro de Umbanda mesmo, você virava um médium e parava de tomar Gardenal. Né? Essas convulsões são convulsões epiléticas. Tá? Por isso que tomou Gardenal. Você deve ter tomado um remédio chamado Epelin também. Né? Geralmente é os dois que dá. Né? Mas basicamente eles são anticonvulsivos. Né? Mas se você tivesse sido orientado para ir para um centro espírita, você se tornaria um grande médium. Dá tempo ainda, pode ir. Professor, por que tem aumentado com maior frequência os avistamentos de OVNIs? Exatamente porque nós estamos entrando num momento planetário, a data limite já passou, e está sendo preparado uma mudança radical nesse planeta. Tá? Essa pandemia, ela já deixou a humanidade presa no jeito inimaginável. Ninguém imaginava que a gente ia ficar desse jeito. Né? E os UFOs estão aparecendo em cada vez mais número, até o momento que a humanidade vai ter o grande confronto. Né? Vai ser uma mudança radical em nossa civilização. É possível espíritos bons irem para o umbral depois da morte? Não, por quê? Não tem sentido. Se ele é bom em qualquer lugar. Isso que você tem que entender. Quando o espírito é bom, ele é bom em qualquer lugar. Ele pode até nascer na favela, mas ele chega na favela e faz uma revolução na favela. Ele monta uma escola na favela, ele monta uma biblioteca na favela, ele faz do bom e do melhor na favela. Você está entendendo? O espírito bom, ele pode ir em qualquer lugar, que ele transforma o lugar. Faz daquele lugar que aparentemente é ruim em um puta lugar bom para as pessoas. Sabe? Então, não se preocupe não, tá? Se você for para o umbral, nós vamos fazer um maior agito lá no umbral. É isso que a gente tem que fazer. Espalhar o bem para onde a gente vai, não importa onde nós estejamos. Essa é a lei, pô. Os vários níveis de autismo é um karma ou um dharma? Nenhum dos dois. Não é nenhum karma, nenhum dharma. São espíritos diferenciados encarnados entre nós. Eles não são espíritos humanos, como a gente pensa. Eles são de uma outra ordem evolutiva na galáxia. Quando eles se misturam conosco, eles não têm o mesmo comportamento esperado de um ser humano comum. Eles têm um comportamento muito diferente, porque eles não são espíritos iguais a nós. Mas, né, tem características muito interessantes para ser estudada, para a gente compartilhar e a gente ajudá-los a entender a nós também. Porque o autista não quer entender a gente, ele não quer o nosso universo, ele está no mundo dele.
Mas existem vários graus de autismo, né? Assim como existem vários graus de síndrome de Down também, você já percebeu? Né? Tem Downs que faz faculdade, faz tudo aí, né? Uma boa. Tem autista também que faz faculdade. Você sabia que o Messi é autista? O jogador de futebol, o campeão do mundo, né? Ele tem um grau, né? Ele tem um grau de autismo, parece que não sei qual é, que é o nome, Asperger, síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo fraco lá, né? Mas tem. Certo? Então, na verdade, a gente classificar tudo que vem, a gente classifica de autismo, já é meio complicado. A gente tem que ver os casos, cada um caso, tal. Ver a alma que está ali. Né? Por que o caso da Operação Prato, o Comando Astar resolveu agir materialmente? Bom, eu já contei essa história muitas vezes, está em vídeo gratuito que vocês podem ver aí, né? Tem uma palestra especial aí que está na internet, gratuito, sobre a Operação Prato, né? Lá, na verdade, os Greys que trabalharam lá, né? Lá eles perceberam que na floresta amazônica, naquele lugar lá, estava emergindo um vírus altamente mortal para a humanidade. Né? Como o Ebola na África, só que era pior que o Ebola. O Ebola a gente conseguiu controlar, né? Entendeu que a transmissão dele era por toque, era por coisa, não é um aéreo. O aéreo é mais complicado, como esse que nós estamos vivendo agora, né? A transmissão dele é muito mais intensa. E lá esse vírus era um vírus extremamente mortal para a humanidade. Então os ETs foram lá, tiraram a amostra de sangue de muita gente, fizeram rapidamente uma vacina, inocularam as pessoas que estavam contaminadas e puderam eliminar o vírus sem que ele contaminasse o resto do planeta. Durante a meditação, ver flashes, luzes e um pequeno silêncio, em seguida um som agudo, tem algum significado? É difícil eu entrar na sua viagem meditativa e saber o que está acontecendo com você, analisar suas sensações, analisar seus sentimentos. A única coisa importante é deixa fluir, deixa acontecer, e vamos ver o que vai acontecer lá na frente, no que vai transformar esses sons, se alguém vai se comunicar com você, se você vai receber alguma mensagem telepática e tal. Então continue, deixa fluir, deixa acontecer. Quando as coisas ficarem mais claras, esses sons podem ficar mais complexos, mais inteligível, né? A clarividência e mediunidade de prova cabe que possui obrigatoriamente a servir o centro espírita ou pode usar de uma outra forma a sua faculdade para este bem? Olha, toda capacidade mediúnica, vocês têm que entender que é uma simbiose entre você e os espíritos. Eu tenho uma mediunidade, né, que funciona assim. Os espíritos criaram uma missão para mim. A minha missão não foi diferente do Chico Xavier, diferente do Divaldo, você está entendendo? Então, a minha missão é um educador, eu sou um educador. Eu aprendo esses conhecimentos e vou transmitindo para vocês. Eu não sou um médium de fenômeno, ao meu lado não acontece fenômeno nenhum, não há materialização de coisas, de espírito, de objetos, certo? Né? Então, eu recebo a orientação e a gente segue um projeto de educação para as pessoas aqui. E o meu projeto está muito centrado, né, em quem são os extraterrestres e o papel deles neste mundo. Ok? Então, por isso que o meu trabalho está muito centrado nas forças, mas está baseado também nas práticas orientais. Quem conhece sabe o meu trabalho em função de prática de tai chi, prática de meditação, prática de yoga, de kung fu, né? Quem conhece o meu trabalho sabe que eu faço isso desde muito tempo como base para o meu crescimento espiritual. E todo esse conhecimento de ligação com os extraterrestres vem do meu conhecimento de física, vem do meu conhecimento de astrofísica, de entender o universo, a galáxia, de ter essa concepção maior. Isso tudo ajudou, né, os irmãos das estrelas criarem uma missão para mim, para eu trabalhar e passar essas informações para vocês. Esse é o meu trabalho em termos de médium. Então, o médium, ele sempre é uma intersecção entre ele e o plano espiritual. O plano espiritual é que dita o que tem que ser feito através do médium. O médium não faz o que ele quer. O médium não tem poder. O médium não tem poder nenhum. O médium é só um canal. Mais nada. Aconteceu, caiu?
Professor, qualquer um pode ser um canalizador se começar a se dedicar para isso? Nem sempre. Nem todo mundo será um canalizador. É aquilo que eu falei para você. O plano espiritual escolhe a tua missão. O plano espiritual escolhe aquilo que nesse momento é mais importante você se desenvolver. Né? Tem pessoas que não tá na ficha dele ser um médium canalizador. Ele vai se desenvolver em outras áreas, em outras questões, né? Em outras buscas, em outros crescimentos. Tá entendendo? Tá? Então é bem por aí. Então, procure seu dom, né? Mesmo quando você estiver abrindo a sua espiritualidade, o plano astral vai usar você de acordo com a necessidade do plano superior, né? E aquilo que é mais interessante para o seu desenvolvimento pessoal também. Professor, você disse que a consciência tem 7 roupas. Tirada essas roupas, como a consciência em sua forma mais pura? Energia pura. Não tem forma. Né? As roupas podem ter formas, mas a consciência pura é pura energia. É sem forma, é a pura luz. Né? Além do universo das formas. Uhum. Se os extraterrestres intervirem sobre esse possível vírus... outra pergunta. E o sentido da vida dos extraterrestres? Evoluímos nossa alma? Qual é o sentido de existirmos como alma em si? Por que existimos e qual é o objetivo da vida pós-planetária? É muito complicado você querer saber por que Deus criou o universo, né? Pô, essa é uma pergunta infinita. Não tem sentido essa pergunta agora, nesse momento, tá? A gente tem que caminhar lentamente em termos de compreensão das coisas. Se eu, presta atenção, se eu não sei nem quem eu sou, o que eu estou fazendo nesse mundo, por que você quer saber quem é Deus, o Criador do universo? Isso é burrice, toda a imagem que você vai estar errada, vai estar distorcida. Vamos cuidar das coisas primeiro, passo a passo, um passo após o outro, tá? Não queira passar o que a gente fala, o burro na frente da carroça. Né? É igual você pegar uma criança que nem aprendeu a soletrar, nem aprendeu a falar direito, e ela já quer saber equações diferenciais do integral da faculdade. Não tem como saber, sabe? Não tem, a mente dela não vai suportar, não vai entender nada. Tudo tem um degrau de aprendizado. E a nossa vida na Terra também. Deixa essas questões mais complexas de Deus, universo, por quê? Olha, por que eu vim na Terra? Calma, esquece isso aí só vai encher o saco da gente. Vamos viver um dia após outro dia, vamos aprender, vamos evoluir. Lá na frente, nós vamos compreender melhor a vida e o universo de uma forma muito mais ampla. Tá? Então é isso, pessoal. Eu vou despedir de vocês. Muita paz, muita luz. Até o próximo encontro aí, tá? Ajuda a gente aí, dá uma força aí, fazendo a sua adoçãozinha pra gente aí, pra gente continuar esse trabalho, ampliar o nosso estúdio, deixar ele mais moderno, mais objetivo, trazer pessoas pra gente debater, conversar. Vai ser um trabalho mais dinâmico. Namastê.